muita gente que tem vontade de empreender, abrir o próprio negócio. E cada vez mais as franquias têm sido uma opção. Dados da Associação Brasileira de Franchising mostram que, pelo segundo ano consecutivo, houve expansão no setor. A cada dia, 25 novas unidades são abertas no país e o faturamento do setor aumentou em cerca de 7% em 2019. Outra boa notícia é que franqueados e franqueadores vão ganhar mais segurança jurídica com a entrada em vigor da nova lei que regulamenta o setor. A nossa Constituição determina que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a não ser em virtude de lei. Então, vamos falar sobre a legislação que regulamenta as franquias e as vantagens do setor. Para isso, eu converso com o advogado Gustavo Lopes, que atua na área empresarial, e também com Bruno Lúcius, gerente jurídico da Associação Brasileira de Franchising. Muito obrigada por virem aqui ao estúdio do Artigo 5º. Na visão de vocês, quais são as principais vantagens de abrir uma franquia? Doutor Bruno. A maior vantagem é você já começar a trabalhar com um negócio que já existe há algum tempo, que já é modulado, já é formatado para funcionar. Você já tem uma prévia experiência de sucesso de outras pessoas. Essa, para mim, é a maior vantagem. E do ponto de vista jurídico, doutor Gustavo? Do ponto de vista jurídico, é a segurança que o franqueado tem de pegar um negócio com know-how, já com uma experiência que já foi adquirida por uma outra empresa, e ele ter mais facilidade para poder seguir naquele determinado segmento. Então, a franquia é uma grande opção. No ano de 2019, foram mais de 9.000 franquias abertas, e principalmente para o novo e pequeno empresário, que às vezes não tem aquela habilidade empresarial, é uma opção muito interessante. E a Lei 13.966 foi sancionada no final do ano passado. Ela substitui a antiga, que era de 94. E vai trazer mais segurança para o setor de franquias, estabelecendo regras mais claras entre franqueado e franqueador. Vamos conferir a reportagem. Assumir um modelo de negócio que já estava pronto, já formatado, com cardápio e layout definidos, foi a opção que Hélio escolheu para abrir esse restaurante de sushi em Brasília. Mas, apesar de toda a facilidade que o franqueador oferecia, ele já entrou sabendo que tinha algumas obrigações a serem cumpridas. Como é uma franquia, tem esse modelo, a gente fica engessado de buscar qualquer alteração, né? A gente não pode fazer mudança por nosso gosto. Achar, não, assim é melhor, outro modelo é melhor. A gente tem que seguir o modelo da franquia, então o padrão a ser seguido. Então é uma coisa que fica mais engessada, mas a gente já entra sabendo disso. E a outra é o custo, que é manter uma franquia, que a gente paga royalties e fundo de marketing. Então, todo mês, em cima do faturamento bruto, a gente paga um percentual sobre o faturamento. O pagamento dos royalties é muitas vezes a maior dificuldade numa franquia, porque nem sempre o franqueado consegue um bom faturamento todos os meses. Segundo a Associação Brasileira de Franqueados, os setores de saúde e alimentação são os que pagam a maior taxa de royalties, que varia entre 20% e 50% sobre o faturamento bruto. A associação explica que nem sempre é fácil negociar com a franqueadora. Para viabilizar a sustentabilidade e competitividade do negócio, a lei de franquias foi modernizada. Exemplo, franqueadores que eles cobram o valor do produto ou do serviço, cobram a taxa de franquia, o royalty, sobre esse valor do serviço que eles próprios estão fornecendo e fazem promoções periódicas. Na promoção oferecem nacionalmente um desconto sobre o preço final de balcão. Só que esse desconto eles não aplicam no preço que eles fornecem para o franqueado. Isso não poderá mais acontecer. Isso tem que estar previsto no contrato. Qual é o limite do royalty, que será de 30%, e nesses descontos, nessas promoções em que o franqueador fizer de uma forma generalizada, ele tem que oferecer o mesmo desconto sobre o preço dele e sobre a taxa de royalty dele. Doutor Gustavo, a gente mostrou algumas das inovações aí da lei na reportagem e uma delas é que deixa de ser uma relação de consumo entre franqueado e franqueador. A lei ela foi dividida na parte estrutural, definindo a questão do objeto, definindo o conceito de franquia, definindo a circular de oferta de franquia, as questões para rescisão. Então, o que se tem de importante? Essa nova lei, quando ela trouxe a mudança no próprio conceito de franquia, ela trouxe que a franquia nada mais é do que a cessão de uma marca ou um direito de propriedade industrial que o titular franqueador vai ceder ao seu franqueado mediante uma remuneração direta ou indireta da distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de um determinado produto ou serviço, sem que, no entanto,
fique caracterizado o vínculo empregatício ou a relação de consumo. O que é importante destacar? Na nossa antiga legislação, a Lei 8.955 de 94, ela já estabelecia parte desse conceito, mas não trazia esse afastamento das questões relacionadas ao direito do consumidor. Então, o que a nova lei fez foi poder regularizar dentro do nosso ordenamento jurídico para poder afastar qualquer aplicação do Código de Defesa do Consumidor em relação ao franqueador e ao franqueado, bem como também repete e continua com a questão do afastamento das obrigações de ordem trabalhistas. Isso é uma melhoria, então, muito boa para o setor, doutor Bruno? Como é que vocês estão vendo? É uma melhoria. Na verdade, essa alteração na lei ela já vem reconhecendo a jurisprudência dominante com relação à relação de consumo e o vínculo trabalhista. Então, é muito benéfico porque vai colocar de vez o fim nessa discussão. Se haveria ou não a relação de consumo entre o franqueador e o franqueado, ou se haveria vínculo trabalhista entre o franqueador e os empregados do franqueado, ainda que em período de treinamento. Então, a lei, com essa modificação no artigo 1º, encerra essa discussão. E pode atrair mais empresários, então, para esse setor de franquias? Pode, porque as ações trabalhistas e as ações de consumo, que são muitas, são um dos índices mais preocupantes que alguns empresários consideram antes de abrir um próprio negócio. Teve uma mudança importante também no artigo 1º em relação à lei de 94, no sentido de que a franquia ela passa a ser a seção de marca e direito de propriedade industrial. A antiga lei falava marca e patente, ou seja, substituiu o gênero pela a espécie de marca. Quando a gente fala de propriedade industrial, ela é composta, então, pela marca, patente, desenho industrial e os direitos autorais. Então, hoje, até uma empresa de computadores, na parte de software, ela pode também agora se beneficiar da nova lei de franquia, que houve, então, aí esse alargamento, aumentou o conceito e o alcance da legislação do contrato de franquia. Pois é, e também teve mudança permitindo agora que empresas públicas também abram aí franquias. Isso é uma oportunidade boa também para o setor? Sim, é uma oportunidade também em que o legislador ele trouxe isso em relação às empresas estatais. Então, agora nós vamos ter uma possibilidade, por exemplo, uma Caixa Econômica Federal, um Banco do Brasil, um BNDES, a Petrobras, elas podem agora ser protegidas também pelo o contrato de franquia. Aí nós temos uma observação importante na legislação de que o franqueador ele deve ofertar a circular de oferta de franquia pelo menos 10 dias antes da assinatura do contrato. Mas quando se tratar desses entes estatais, aí você tem uma observação desse afastamento, até mesmo porque vai ser por meio de licitação e essa circular de oferta de franquia deverá ser apresentada, então, no início da licitação, não obedecendo esse prazo desses 10 dias anteriores. E quem quer abrir uma franquia tem que seguir o padrão da marca. Para isso, precisa seguir uma série de regras. Nós temos uma pergunta feita nas ruas sobre isso. Vamos conferir aqui. Se a pessoa monta uma franquia e não segue as regras estabelecidas pela marca, ela pode perder o negócio? Doutor Bruno, aí complica, né? Quais são as consequências de não seguir ali as regras? Complica. Primeiro porque a franquia, ela representa um padrão, tá? O franqueado ele recebe um treinamento, ele recebe motivação e existem regras a serem cumpridas. O descumprimento dessas regras e desse padrão afeta não só a marca, mas todos os outros franqueados que dependem dessa marca. Então, se ele está descumprindo a regra, é possível que ele perca, através da rescisão, o contrato de franquia. Não é o que ocorre na prática. Inicialmente, o franqueador tem uma postura de parceria com esse franqueado e vai tentar fazer com que essa omissão ou essa imprudência dele na condução da franquia seja resolvida amigavelmente. Do contrário, ele pode ajuizar uma ação de rescisão desse contrato. E quando um contrato é rompido porque o franqueado não cumpriu ali as regras, doutor Gustavo, aí o que acontece com o investimento que ele fez? Ele pode perder isso também, além de perder o direito a ter a marca ali? Não existem regras a serem seguidas por parte do franqueado, em todos os aspectos, em relação
ao espaço físico, em relação à publicidade, em relação à qualidade do produto, em relação à forma que ele vai operacionar o seu negócio. Então, se ele não está cumprindo essas regras, existe o risco, sim, dele responder dentro das multas que são estipuladas nesse próprio contrato. Pode ocorrer aí também um distrato, que seria, no caso, aí um acordo que é feito entre o franqueado e o franqueador para chegar a essa rescisão de forma amigável, para tentar fazer essa solução. É claro que não conseguindo, aí vai ter que ocorrer aí a rescisão do contrato. E a gente está falando aqui das regras, doutor Bruno. Isso pode envolver até, por exemplo, onde é que vai ser aquele ponto, o tamanho do ponto, tudo isso é bem definido? É bem definido. Todo franqueador, principalmente as grandes franqueadoras, eles fazem estudos de geomarketing para decidir onde ele vai abrir um ponto ou que região deve ser explorada. Eles vão ver acessos naturais ao local, o ticket médio, a renda média da população, tudo isso é levado em consideração para poder indicar onde o ponto vai ser aberto. Por isso ele recomenda que o franqueado abra o ponto em determinado local. E quando a pessoa já tem uma franquia e a franquia vai expandir ali, por exemplo, essa pessoa tem prioridade para conseguir mais um ponto se ela quiser ou é aberto para todo mundo, doutor Gustavo? Nós temos aí que fazer uma diferença em relação ao princípio da exclusividade e o princípio do direito de preferência. Então, isso também gera muito choque, muito conflito entre o franqueado e o franqueador. Quando eu falo no direito de preferência, se o franqueador ele vai abrir uma nova loja dentro de um determinado raio que possa afetar o franqueado, o direito de preferência é ofertar primeiro aquele franqueado que já é um consumidor daquela marca junto com esse primeiro contrato de franquia. Agora, quando se fala em exclusividade, significa então que dentro daquele território somente aquele franqueado ele poderia, no caso ali, exercer aquele negócio. Porque existe um risco, pensa, um shopping center, você ter duas franquias iguais, você corre o risco ali até diminui de ter os clientes, né, que vão ser divididos. Né? Vai ter uma concorrência quase que predatória nesse caso. Então tem que se tomar muito cuidado, por isso que é muito importante ler o contrato, ler essa circular de oferta de franquia, até para poder estabelecer de forma geográfica, de forma territorial, qual que é o raio para evitar justamente esse tipo de conflito na hora de uma eventual rescisão desse contrato. E o que acontece se por algum motivo a pessoa compra uma franquia, mas tem que se desfazer dela? Como isso pode acontecer na prática? Esta é a dúvida de uma telespectadora. Vamos conferir aqui. Se a pessoa comprar uma franquia e depois desistir, ela pode vender para quem quiser ou tem que ter autorização prévia da marca para vender. Doutor Gustavo, como é que fica nesses casos? Tem que ter autorização prévia? Cada contrato estabelece as próprias regras. Por quê? Depende do franqueador. Em regra, o franqueador ele vai querer saber quem é esse novo franqueado, até para poder identificar se ele estaria no perfil dentro dos padrões que são estabelecidos pelo franqueador. Então, isso não é automático. Você comprando uma franquia, você não pode transferir para quem você entender sem essa anuência. Então, por quê? O franqueador ele vai ter uma despesa com o treinamento desse novo pessoal, desse novo franqueado. Então, esse treinamento tem custo. A nova lei estabeleceu algumas regras para a questão do treinamento, em que na circular de oferta de franquia tem que constar o prazo de duração, o conteúdo desse treinamento, qual que vai ser o custo desse treinamento. Então, por vezes, quando ocorre essa transferência por parte de um franqueado para um outro adquirente, geralmente o franqueador ele quer fazer um novo treinamento, então geralmente se tem novas taxas, no caso aí de treinamento, que são comuns nesse tipo de transferência. Agora, muitas vezes, doutor Bruno, a pessoa compra uma franquia, ele abre uma franquia já esperando um retorno imediato. É preciso insistir e ter um pouquinho de paciência. Qual que é o prazo médio aí para poder ter o retorno desse dinheiro investido? Ele tem realmente que ter um pouco de paciência, tá? Dependendo do tipo de franquia, o retorno ele começa a chegar em 2 anos, mas existem algumas que ele chega até 3. Bom, a gente faz uma rápida pausa aqui, nós vamos a um intervalo e já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje, a gente fala sobre franquias. Aqui no estúdio eu converso com Bruno Lúcius, gerente jurídico da Associação Brasileira de Franchising, e também com o advogado Gustavo Lopes, que atua na área empresarial. E se tem regras a seguir, o franqueado também tem direitos. Quais são eles? Vamos conferir mais uma pergunta aqui. Caso a pessoa não receba o apoio adequado ao franqueador, o que fazer? O contrato pode ser encerrado?
Doutor Bruno, primeiro explica para a gente qual é esse apoio que se espera do franqueador. O que ele deve poder providenciar ali para quem está abrindo uma marca dele? A circular de oferta de franquia, ela tem que informar ao futuro franqueado que tipo de apoio ele vai receber do franqueador. Se é um treinamento, se é um suporte, se é um sistema com inovações tecnológicas, tudo isso tem que estar bem pontuado. Ele não é obrigado a oferecer todo tipo de suporte, mas se ele disse que vai prestar esse tipo de suporte, ele tem que prestar, do contrário, isso vai abrir oportunidade para que o franqueado rescinda o contrato por inadimplemento. E aí, como é que isso acontece, doutor Gustavo? O que o franqueado que não está recebendo apoio, ele não está satisfeito, deve fazer? Então, a primeira coisa, ele tem que produzir provas. O direito ele não é feito de palavras, o direito é feito de provas. Então, a primeira questão importante para o franqueado é fazer uma notificação extrajudicial ao seu franqueador, questionando por que não está sendo cumprido as cláusulas do contrato. Ausência de suporte, ausência de indicação do fornecedor, ausência de publicidade, ausência de treinamento. Então, existe uma série de obrigações por parte do franqueador. Se não forem cumpridas, isso vai ensejar também uma rescisão por parte do franqueador. E a nossa nova lei de franquia, a Lei 13.966 de 2019, lá no artigo 2º, parágrafo 2º, ela estabelece também as multas que poderiam ser aplicadas, até a hipótese de anulabilidade ou nulidade desse contrato na hipótese de descumprimento de alguma cláusula pelas partes. Nesse caso, como é que fica o investimento que a pessoa fez para abrir ali a marca? Ela pode ter isso de volta? Cabe, por exemplo, um processo por danos materiais? A primeira coisa é identificar de quem foi a culpa para a rescisão do contrato. Se essa culpa foi do franqueador, então caberia realmente a restituição por parte do franqueado de todas as taxas. Taxas com despesas iniciais, taxa de royalties, taxa que ele gastou com o treinamento, taxa de distribuição, taxa de publicidade. Então, tudo aquilo que foi utilizado e se foi dado causa por parte do franqueador, ele vai ter direito por meio de uma correção monetária. Um outro detalhe importante, a nossa antiga lei de franquia, ela falava que essa correção monetária era aplicada por meio dos índices da poupança. E agora a nova legislação, ela deixou a correção monetária de forma genérica para o juiz poder fazer esse arbitramento na hipótese dessa rescisão do contrato, que é outra novidade também trazida pela lei. Outro detalhe, a antiga lei, ela tratava apenas da anulabilidade. A nova lei, ela trata da anulabilidade e da nulidade, ou seja, agora você modificou até os próprios efeitos dessa eventual rescisão desse contrato. Então, houve realmente uma mudança importante com a nova lei em relação a essa rescisão. E é mais garantia, então, para quem quer abrir uma franquia, né, doutor? Sim, são mais garantias. Inclusive, a lei ela determina que se o franqueador omite informações ou apresenta informações falsas, também vai gerar para o franqueado o direito de receber todas as quantias pagas até o momento ao franqueador, anular o contrato, é claro, além desse franqueador sofrer sanções penais. E se o problema é mais grave do que a falta de apoio? Vamos conferir mais uma pergunta feita nas ruas. Pode rodar. Eu gostaria de saber, se a pessoa abre uma franquia e a marca entra em falência, o que ela deve fazer? Doutor Gustavo. Falência é sempre um assunto delicado. O nosso ordenamento jurídico ele tem lei própria para a aplicação do Instituto da Falência, que é na Lei 11.101 de 2005. Lá no artigo 75, na definição, para ocorrer a falência no caso de uma empresa, é necessário você ter uma sentença que decreta a falência por parte de um juiz empresarial. E nessa decisão que se decretou a falência da empresa, a primeira consequência é afastar o empresário da administração da empresa para poder proteger, no caso, os credores e poder preservar também ali o que sobrou daquela empresa. Então, o franqueado que se sentiu lesado, que ele vai ter consequências porque pensa, a empresa franqueadora faliu, automaticamente vai parar as atividades? Não, porque pode acontecer a continuidade da empresa com aquela empresa falida, mas por meio do administrador judicial. Mas a experiência mostra que, na grande maioria das vezes, aquela empresa falida ela não vai ter recursos suficientes para poder pagar todo o seu passivo. Mas ele pode continuar usando a marca ali? Poderia, eventualmente, continuar durante um certo período. Existem algumas empresas que já tiveram a falência decretada e a empresa ela continua operando, porque enquanto a empresa está em funcionamento, ela consegue fazer ativo. E ela fazendo ativo, automaticamente ela consegue manter
a unidade produtiva, ela consegue manter o emprego dos seus funcionários. Então, a falência não é mais aquela ideia antiga que vem um oficial de justiça com lacre e fecha a empresa. Não, pode continuar a atividade, mas essa atividade ela vai continuar por meio de um administrador judicial. E aí, eventuais prejuízos sofridos pelo franqueado, ele deverá fazer a habilitação dos seus créditos perante o juízo falimentar. É assim que funciona dentro da nossa lei de falência. E como é que é a taxa de mortalidade dentro desse setor, doutor Bruno? Ela fica abaixo dos negócios comuns, vamos dizer assim? Ela fica porque é um modelo já testado e onde o franqueado ele recebe todo o apoio para que o negócio dê certo. Ele sabe onde ele vai comprar os insumos, como ele tem que investir e como ele tem que operar. Então, isso evita que o negócio venha a falir com mais dificuldade. E o que o franqueador ele deve pesar antes de abrir a marca dele para franquia? Porque ele também tem que ter um certo cuidado, né? Ele primeiro tem que saber se o modelo dele é replicável, se ele pode multiplicar esse modelo. E se de fato existe um know-how ali e um padrão que vai valer a pena ser seguido pelas marcas. E é muito importante também que ele teste esse modelo por algum tempo. O teste é na prática. Você abre o seu negócio, formata ele da maneira que ele tem que ser formatado para ele se tornar uma franquia e passa um prazo determinado operando daquela forma. Se você vê que ele tem um sucesso, que é uma marca que é reconhecida e que outras pessoas buscam replicar essa marca, aí eu acho que você pode franquear. E você, acha que franquia pode ser uma boa opção para quem quer abrir um negócio? Vamos conferir juntos as opiniões? Pode rodar aqui. O envolvimento da franquia com o franqueado dá todo o respaldo, né? As coisas que a franquia oferece, plano de marketing, o plano de financiamento, o plano de venda, já vem tudo englobado. Tem de estudar, tem de saber qual é o negócio, né? Entender direitinho qual o capital que tem de pôr, o que é a franquia, se vende bem, se não vende bem. Depende da franquia, se a empresa já é bem estruturada, se o modelo de negócio já tem assim um certo período de preparação, mas eu acho que sim, geralmente melhor do que abrir o próprio negócio. Você teria que investir um dinheiro em cima de uma ideia que você não sabe se vai dar certo, né? E uma empresa já posta no mercado, que já tem vamos dizer assim, uma aceitação no meio do público, e você ser uma espécie de parceiro, daria mais certo. Uma pessoa que vai abrir um negócio achando que é possível e crê naquilo que ela vai abrir, naquele negócio, com certeza vai dar certo, porque tem que começar com confiança, sabendo realmente o que vai fazer, tem que ter o pé no chão. Bom, a gente viu aí que, de modo geral, as franquias são bem vistas pela população, né? Agora, tem que ter confiança, como disse o entrevistado ali, mas também tem que ter uma boa base de preparação, né, doutor Bruno? Exatamente. Todo franqueado, antes de decidir abrir uma franquia, ele tem que, primeiro, retirar o fator emoção da equação. Ele não tem que pensar com o coração, de achar que é um sonho. Ele primeiro tem que se preparar, conhecer a legislação, saber a fundo como vai ser o negócio dele, e a COF, que é a circular de oferta, mostra mais ou menos como isso vai ser. Ele tem que estar bem assessorado e, principalmente, ele tem que saber se ele tem o perfil para aquele negócio que ele vai escolher. A própria lei, ela diz que na COF tem que estar mostrado o perfil ideal do franqueado e como ele vai se envolver na operação de franquia. Então, sabendo disso, o franqueado tem que ponderar se de fato ele vai ou não ser um empresário de sucesso com aquele modelo. E onde que ele pode buscar essas informações? É diretamente na marca com a qual ele se identifica ali inicialmente? A Associação Brasileira de Franchising também oferece algum suporte? Como é que ele pode se preparar? A Associação Brasileira de Franchising, ela tem um portal, que é o portal do franchising, onde você consegue enxergar as mais diversas marcas, né? A ABF hoje tem mais de 1.400 associados, que estão ali naquele portal, e lá você vai aprender algumas coisas sobre a marca e alguns investimentos que você precisa fazer nessa marca. Mas a ABF ela não referenda e ele tem que realmente buscar essas informações juntamente com o franqueador. E, doutor Gustavo, é bem importante também ele ver ali as condições que o franqueador oferece, né? Tem que analisar o contrato ali direitinho, as letrinhas miúdas ali tem que ficar bem claras, né? Com certeza, com certeza. O direito é feito pelo princípio da boa-fé, a boa-fé objetiva, a função social,
do contrato. Então, é muito importante o franqueado, além de analisar cada cláusula, tanto da circular de oferta de franquia e desse contrato, é importante também o franqueado conversar com ex-franqueados. Isso é um detalhe muito importante que teve uma mudança também importante com a nossa nova lei. Por quê? A lei de 94, ela já estabelecia que era necessário na circular de oferta de franquia o franqueador oferecer uma relação com nome, telefone, contato de todos os seus franqueados e dos seus ex-franqueados nos últimos 12 meses. O que fez a nova lei? Ela aumentou esse prazo de 12 meses para 24 meses, devido a essa importância. Então, é uma obrigação do franqueador informar o seu franqueado, porque na hora que esse franqueado fizer esse contato com os ex-franqueados para poder saber realmente qual que é o valor desse royalties, como é que é a carga tributária dessa empresa, como é que é a taxa de publicidade, como é que é essa indicação dos treinamentos, de quanto em quanto tempo eu vou ter novas taxas de treinamento da empresa. Então, é extremamente importante para o sucesso dessa franquia, para que ele tenha esse contato pessoal com ex-franqueados, até para ele poder ter a certeza em qual tipo de negócio ele está se envolvendo. Não basta ter o sonho, como o senhor falou, né, doutor Bruno? Nós estamos chegando ao final do programa aqui, mas antes eu queria saber os conselhos finais de vocês para quem está interessado em abrir uma franquia, doutor Bruno. O Gustavo já falou alguns cuidados que precisa, mas os principais é se identificar com o negócio e sempre se atentar se o contrato que você vai assinar está em consonância com o que foi ofertado por você, pelo franqueador na circular de oferta. Ou seja, se os royalties mostrados na circular de oferta são os que estão apresentados no contrato e assim por diante. Tem que perder tempo ali analisando para depois não ter dor de cabeça. Exatamente. Né? E quais são os conselhos do senhor, doutor Gustavo? O principal conselho é entrar em contato com os franqueados para saber a realidade de como acontece aquela franquia, ficar atento com as cláusulas de preferência que ele vai ter, até para evitar uma concorrência do próprio franqueador em fornecer a sua marca para novos franqueados, ficar atento também com a cláusula de raio, ficar atento com uma série de questões relacionadas aos custos que vai ter com os treinamentos, taxa de publicidade e, principalmente, para o franqueador, princípio da quarentena, porque às vezes o franqueado ele só quer comprar, aprender o padrão, aprender o know-how e aí depois ele abandona aquela marca franqueadora. Então tem que estar isso também de forma explícita dentro do contrato para que seja bom para ambas as partes, para o franqueador e para o franqueado. Essa que seria as minhas considerações aí para cada um que quer se envolver com essa marca aí relacionada ao contrato de franquia. Quer dizer que tem muita gente que quer só espionar mesmo e depois quer montar a sua própria empresa? Porque, na verdade, quando você quer comprar a franquia, na verdade, o que você pretende é aprender a técnica, você quer comprar aquela habilidade, você quer comprar aquele treinamento, você quer comprar aquela experiência daquela empresa que já está no mercado. Então, depois que você aprendeu, qual é o objetivo do franqueado? Somente ficar pagando um determinado percentual para o franqueador? Então, é muito comum na prática, depois que ele aprende essa técnica, as habilidades, ele querer abrir o seu próprio negócio. Então, por isso que é importante ter essa cláusula de quarentena para que se evite essa concorrência depois que ele sair desse contrato de franquia, para evitar eventuais prejuízos de reparação de danos à marca franqueadora. Muito obrigada aí pelas explicações de vocês. Eu aprendi muito, com certeza, quem está em casa também. Muito obrigada por terem vindo até o artigo 5º. Obrigado. Muito obrigado. E com isso o programa de hoje chega ao final. Eu agradeço também a sua companhia. Se quiser sugerir um tema, é só enviar para o e-mail que aparece na tela. Você também pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo artigo 5º. Tchau.